quando a gente trata de povos e comunidades tradicionais e principalmente quando a gente trata de sistemas alimentares de povos e comunidades tradicionais. Então, acho que nós temos vários desafios para tratar nessa escola de inverno. Eu não vou ficar ocupando mais tempo aqui de todo mundo, porque eu acho que a riqueza será justamente o que terá a ser compartilhado daqui para frente, nas discussões, nos diálogos e na riqueza de ter as próprias representações de povos e comunidades tradicionais participando aqui conosco desse espaço, desse diálogo, dessa formação, para que nós possamos fazer essa escutativa e entender um pouco melhor tanto toda essa riqueza que a gente tem, né, dos sistemas alimentares indígenas, sistemas alimentares quilombolas e de diversos povos e comunidades tradicionais. Aí são 28 segmentos hoje, né? A gente tem muito a escutar, muito a aprender. E essa construção coletiva é que traz essa possibilidade dessa escutativa, dessa construção coletiva é que pode fazer a riqueza mesmo desse curso de inverno e tomara das nossas ações daqui para frente, né? Acho que todos nós temos muito a ganhar. E só antes de encerrar, Kátia, eu queria fazer uma saudação para Vanessa Schotz, que é a primeira vez que eu vejo participando de uma atividade depois desses tempos difíceis, e é quase uma emoção, é com muita emoção, Vanessa, que a gente te vê aqui, linda e acompanhando essa atividade aqui hoje. Muito obrigada por estar aqui conosco, de volta, de alguma forma, mesmo que virtualmente. Kátia, muito obrigada. Eu te devolvo a palavra, porque tem bastante gente aí para poder falar. Seguimos juntas, juntos, juntos aí nesse desafio de trazer luz para os sistemas alimentares de povos e comunidades tradicionais, com todas as coisas importantes que eles trazem, como os conhecimentos tradicionais, as práticas de produção de alimentos, circulação, consumo, mas também os desafios que nós temos para poder apoiar e ter um fomento adequado para os povos e comunidades tradicionais. Muito obrigada, gente. Obrigada, Lilian. Também queria dizer que quando que eu vi a Vanessa aqui na sala, fiquei bastante emocionada e feliz. E bom te ver aqui, Vanessa. Também bom de ver um monte de gente querida que sempre frequenta aqui as escolas de inverno. Então, queria convidar agora na sequência a secretária Edel, também que é secretária nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do MMA, para dar as boas-vindas. Sim, perfeito. Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada à Escola de Inverno. Bom ver a companheira Lília aí. E Vanessa, nem sei o que dizer, né? Eu que estou passando aí por um turbilhão de coisas aí relacionadas ao problema de saúde. Te ver aqui no nosso meio é uma alegria. E queria começar aqui saudando as 305 pessoas online que estão participando. Parabéns pelo curso, um grande sucesso, né? Queria aqui, em nome da minha diretora Cláudia de Pinho, responsável por toda essa construção aí, essa conexão, esse contato através do MDS, através do MDA, e está pautando e trazendo esse tema, sistemas e culturas alimentares, povos e comunidades tradicionais. Como bem disse a Lília, eu acho que um dos aspectos, né, povos e comunidades tradicionais sempre pautam e falam de terra e território. Para nós é uma luta também pautar os 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais, dizer que nós existimos, que os povos e comunidades existem, e com eles existem uma infinidade de culturas alimentares. E eu queria ser leve nessa abertura, e eu pensei, né? Eu sou do arquipélago do Marajó, eu sou da Amazônia, eu sou de Belém do Pará, eu sou de onde tem o que o povo chamou da nossa cultura alimentar de lenda, né? A lenda do açaí, a lenda da mandioca, a lenda, as tantas lendas relacionadas aos nossos alimentos. E eu queria dizer aqui, contar uma história que conecta muito com a nossa vida, com o nosso território, com o nosso modo de ser e de viver, né?
Então, acho que nesse momento é com imensa alegria, respeito, que a gente está aqui nesse espaço, esses encontros de saber onde se senta nesta mesa virtual, a tradição, onde a comida é reconhecida muito mais do que um ato biológico, né? Ela é cultura, ela é identidade, ela é território, ela é espiritualidade. E para abrir esse nosso encontro, eu queria contar para vocês a história, a lenda do açaí. Quem aqui já ouviu falar do açaí ou conhece, né? Conta-se que em uma aldeia o povo sofria com fome. O cacique chamado Itaqui tomou a decisão dolorosa de reduzir o número das bocas para alimentar. Sua filha, Iaçã, perdeu a própria filha nesse tempo de escassez. Desolada, ela orou aos encantados da floresta para que trouxesse alimento e vida para sua comunidade. Numa noite de lua cheia, Iaçã ouviu o choro de uma criança vindo de uma mata. Seguido o som, viu sua filha sorrindo aos pés de uma palmeira. Ao tentar abraçá-la, a imagem desapareceu, restando apenas a árvore carregada de frutos escuros e brilhantes. E essa abraçou o tronco e ali adormeceu. Pela manhã foi encontrada sem vida, mas com um sorriso sereno no rosto. O cacique entendeu que aquele era um presente das deusas e dos deuses da floresta e mandou colher os frutos e preparar uma bebida roxa e nutritiva, que matou a fome e fortaleceu o seu povo. Em homenagem à filha, chamou o fruto de açaí. E que é lido ao contrário, né? Açaí. Essa lenda nos lembra que alimento é mais do que sustento, é resistência, é afeto, é território vivo. O açaí só existe porque existe a floresta em pé, o rio limpo, o saber ancestral que transforma esse alimento. Hoje, ao falarmos de culturas e sistemas alimentares dos povos e comunidades tradicionais, precisamos lembrar de cada alimento tradicional, seja do açaí, do beiju, do peixe defumado, do milho, que carrega em si mesmo a mensagem que a Sá nos deixou. Não existe vida plena. Aí fechou teu microfone, Edel. Não existe vida plena? Não existe vida plena sem o cuidar da terra, sem o cuidar da água, sem o cuidar dos rios. E como diz muito aparenta Marajoara, não é só sobre comer, cultura alimentar não é sobre comer, é sobre pertencer, pertencer a um território, pertencer a uma história, pertencer a uma luta e, sobretudo, pertencer a uma rede de cuidado que ultrapassa e enraiza no coletivo. Que este curso seja mais uma dessas grandes conexões que fortaleça, que reconheça toda a valorosa pertencimento, toda a valorosa contribuição de povos e comunidades tradicionais. E eu quero finalizar parabenizando as 321 pessoas que estão presentes nesse curso e fico muito feliz e muito agradecida e especialmente agradecer toda a equipe que está na organização e a nossa diretoria através da nossa diretora Cláudia Pinho. Muito obrigada, boa aula, né? Ou boa troca nesse momento aí que se inicia. Parabéns. Obrigada, Edel. Que linda a lenda, que linda tuas palavras também. Muito obrigada. Então, queria convidar para a nossa última saudação o secretário Edmilton Cerqueira, que é secretário de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombolas e Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Boa noite a todas as pessoas presentes aqui nessa sala nacional. Como a secretária Edel falou, agora já são 323 pessoas e o número só sobe, viu? Só sobe. Só que realmente as pessoas estão bastante interessadas. Gostaria de saudar a professora Kátia Grisa, né, que é a coordenadora, né, desse curso, Culturas e Sistemas Alimentares de Povos e Comunidades Tradicionais, que é oferecido nessa 6ª edição da Escola de Inverno do GEPAD, nessa parceria com o MDS, o MMA e o MDA. Né? Saudar nossas duas secretárias, a secretária Lilian do MDS, a secretária Edel do MMA. Né?
Saudar também Camila Carneiro, né, pelo seu protagonismo, né, na busca por essa parceria visando a disseminação do conhecimento e troca de saberes sobre os sistemas alimentares de povos e comunidades tradicionais, né, ampliando e aprofundando o diálogo entre os povos e comunidades tradicionais. Saudar também Luana Paré, da nossa equipe aqui, da CETEC, certo? Agradecer pelo convite para estar aqui fazendo uma saudação na abertura, né, do curso, dizer que o MDA foi um dos ministérios recriados pelo presidente Lula, como todos nós sabemos, com o advento do golpe de Estado em 2016, que levou à deposição da presidenta Dilma Rousseff, um conjunto de políticas públicas, certo, implementadas pelo governo federal, foram destruídas, né? E o momento que nós estamos vivendo, quando da volta do presidente Lula para exercer o seu terceiro mandato e encontrou o Brasil no mapa da fome. Ele já tinha tirado o Brasil do mapa da fome e retorna para o seu terceiro mandato e encontra o Brasil mais uma vez no mapa da fome, com cerca de 33 milhões de brasileiros e brasileiras acordando sem ter o que comer e indo dormir sem ter comido nada. E em apenas 2 anos e meio de governo, o presidente Lula retirou o Brasil, mais uma vez, do mapa da fome, né? O MDA, liderado pelo nosso ministro Paulo Teixeira. E aqui a CETEC, a Secretaria de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombolas e de Povos e Comunidades Tradicionais, né? Uma secretaria criada dentro do MDA para tratar das políticas públicas para povos e comunidades tradicionais, certo? E a importância deste momento, né, em que teremos aqui no Brasil, no Pará, a COP30, né, momento em que o debate sobre adaptação e mitigação das mudanças climáticas perpassa significativamente pelo futuro da produção de alimentos e pela sabedoria ancestral dos povos e comunidades tradicionais, em produzir, preservando o meio ambiente, embora sejam os mais prejudicados no contexto dessas mudanças que estamos vivenciando, né? Destacar também a importância desse momento de aliança entre a sabedoria ancestral e o debate científico, pois permite a formação de alunos e alunas com mais conhecimento do Brasil profundo e das diversas formas de fazer, viver e alimentar que há nos povos dos campos, das florestas e das águas. Então, professora Kátia, saudar a senhora mais uma vez pela coordenação desse importante espaço que é esse curso que se inicia hoje e dizer que conte sempre com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Cada vez mais o debate em torno dos povos e comunidades tradicionais ganha espaço e ganha força. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao trazer esse curso com essa temática, dá, com certeza, mais um passo importante para que esse debate seja fortalecido. Então, uma saudação toda especial e sucesso nesse que se inicia hoje. Muito obrigada, secretário Edmilton. Obrigada a Lília, a Edel e o Edmilton aqui mais uma vez para esse momento de abertura. Seguindo as palavras do Edmilton, eu queria reforçar os agradecimentos. A gente tem uma comissão que trabalhou na organização da Escola de Inverno. A professora Fábio Tomé, que está aqui, está na coordenação junto comigo pelo GEPAD, mas a gente contou com a Luana Paré de Oliveira pelo MDA, a Camila Carneiro, que foi quem nos provocou bastante para estar organizando essa Escola de Inverno pelo MDS, a Cláudia de Pinho, que trabalhou na organização e ainda de brinde nos vai dar a aula aqui hoje também, e o Luiz Antônio de Oliveira, que é do MDA. Então, agradecendo, e também dizer que a gente tem uma comissão de 20 pessoas que trabalharam bastante nesses 4 meses, e que vocês vão ver várias dessas pessoas aqui ajudando na Escola de Inverno. Hoje a gente vai contar com a contribuição também da Beatriz e da Nathalie, mas vocês vão ver nas próximas 10 aulas que vai ter um monte de gente aqui trabalhando, e a Escola de Inverno só funciona
porque a gente tem um monte de pessoas no GEPAD super dedicadas e que é muito bom trabalhar com vocês. Então, queria dizer isso. E a gente inicia, então, agora a nossa primeira aula, e para a nossa primeira aula a gente tem duas convidadas especiais, Cláudia de Pinho, que é quem vai começar a aula, a Cláudia de Pinho, que é, deixa eu ver se vai abrir aqui, não abriu o meu arquivo agora, mas a Cláudia de Pinho, ela pode se apresentar melhor que o meu arquivo, não abriu agora aqui na sequência, mas é importante dizer que ela coordenava, é ex-coordenadora da Rede de Mulheres Pantaneiras, se não estou falando errada, é bióloga de formação, foi a primeira conselheira, é a primeira presidente do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, e agora também está na diretoria do MMA, que ela pode comentar melhor. Depois, a gente também conta com a presença da Maria Emília, aqui na sala hoje. A Maria Emília é pesquisadora e assessora da FASE, é antropóloga de formação e ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente combinou que a Cláudia vai começar a fala, a Cláudia vai ter 25 minutos, Cláudia e Maria Emília, vou estar controlando o tempo de vocês, para a gente assegurar pelo menos uns 40 minutos de debate. Lembrando que como que funcionam nossas escolas, a interação é toda pelo chat, vai ter, hoje à noite tem a Beatriz e a Nathalie que vão estar colhendo as informações, os comentários, questões de vocês pelo chat, e depois vão estar repassando para as nossas convidadas. Então, toda a interação é pelo chat, e sem mais, passo para a Cláudia, então, para a sua apresentação, e quando faltar 5 minutos, Cláudia, eu te aviso, mais uma vez te agradecendo bastante. Tá bem, Kátia. Oi. Eu falei, eu estava aqui com um negócio e abriu de repente. Então, boa noite a todas as mulheres e não mulheres. Muito feliz por esse convite e pela oportunidade de colaborar um pouquinho nessa construção, né? Já que essa temática de povos e comunidades tradicionais é uma temática que tem a ver com a minha vida, com a minha existência, já que eu sou de comunidade tradicional pantaneira, no Pantanal de Mato Grosso, né? Eu vi vários parentes entrando aí, várias pessoas de Mato Grosso, da Universidade Federal, e dizer assim que por eu ser, né, de comunidade tradicional e tenho um histórico na construção da política de povos e comunidades tradicionais, para mim é com muita alegria, sabe, que eu compartilho esse momento com vocês, alguns olhares, algumas experiências na construção da política para povos e comunidades tradicionais. Assim, eu fico bastante feliz com essa oportunidade, porque toda vez que a gente tem oportunidade de dialogar um pouco sobre quem são os povos e comunidades tradicionais do Brasil, a gente amplia também a gama de conhecimento, a gama de troca de informações, a gente vai aumentando, né, nossa rede também em relação a essa temática, né? Então, muito feliz, quero agradecer as colegas aqui do MDS, a Camila Carneiro, do MDA, nessa construção que foi muito rica, assim, né? É uma loucura aqui o Ministério, e mesmo assim a gente conseguiu, né, junto com a Luana do MDA também, construir essa proposta, junto com a Kátia, as professoras. Então, assim, para mim, é com certeza um desses momentos marcantes que a gente tem na vida, nesse tijolinho que é construir políticas públicas. E, enfim, antes, né, para me apresentar, eu estava à frente da coordenação da rede de povos e comunidades tradicionais do Brasil e coordenava também a rede de comunidades tradicionais pantaneira, então no Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e foi convidada pela ministra Marina Silva e pela secretária Edel
para se somar nessa equipe, né, nessa agenda de povos e comunidades tradicionais. Então, assim, um orgulho imenso de fazer parte dessa equipe, de colocar os tijolinhos, assim, tanto no processo histórico, quanto também no processo de construção de políticas públicas, porque estando do lado de cá, né, como parte da equipe de governo, a gente tem oportunidade também de enxergar a política por um outro ângulo, né? Então, eu fico imensamente feliz com essa oportunidade. Quero saudar a todos que se encontram aqui na sala, né? Muito feliz com a oportunidade de encontrar com mais de 300 pessoas, mesmo que virtualmente, né? E é engraçado, só um parênteses rápido, né? Na época da pandemia, teve muito, né? Assim, muita participação virtual. E até hoje eu encontro pessoas que eu fico pensando assim, da onde que eu conheço, né? E é desses espaços virtuais, porque a gente se encontra, se conhece, mas não está pessoalmente, né? Então fica aquela sensação que a gente já se conhece. Então quero aqui cumprimentar a cada um, a cada uma, né, por essa oportunidade, por essa troca de saberes. Bom, dito isso, queria aqui abrir para a gente conversar um pouco. Eu espero que dê tempo de chegar até os fins dos slides, mas é, eu tracei uma linha um pouco, acho que é por isso que o convite foi para essa primeira aula, que é justamente, né, sobre povos e comunidades tradicionais e como que isso está na política pública, né? Então, vamos iniciar a nossa conversa falando sobre o que são, né, os povos e comunidades tradicionais. Pode passar, por favor. Peço desculpas que eu não consegui passar eu mesma, né? Então vou precisar do apoio de vocês aí. A gente tem, ao longo do processo histórico, né, do Brasil, a gente tem alguns marcos, eu escolhi alguns. E aí, só para dizer que a luta dos povos e comunidades tradicionais, alguns marcos se remetem, né, à Constituição Federal de 88, mas é claro que essa é uma luta que vem muito antes disso, né? A gente tem é, várias lutas nos territórios na década de 60, né, 70, e a Constituição Federal é, sem dúvida, um grande marco de reconhecimento dos povos indígenas e comunidades remanescentes de quilombo, como está escrito na Constituição Federal, mas só que na Constituição Federal também diz assim, outros. Então, esses outros é o que nos cabe, né, enquanto povos e comunidades tradicionais. Então, nós estamos falando que os outros hoje, eu tenho dito isso, né, sempre quando eu posso, que eu gostaria muito que a literatura, né, que as universidades, ao invés de usar os outros, de acordo com a Constituição, utilizassem os mais povos e comunidades tradicionais, no sentido de incluir, né, toda essa diversidade de grupos, de segmentos que se autoafirmam hoje no Brasil. A gente vai ver mais adiante que hoje nós temos 28 grupos, mas é claro que as autoafirmações são muito mais do que isso, né? Bom, mas um marco que é importante nesse processo da construção da política pública, eu vou fazer um recorte em 2004, onde no primeiro governo Lula se criou a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, e essa comissão ela era composta somente de governo, né? Então, quando se cria, logo em seguida, os movimentos também se articulam para se ver nessa política. Então, em 2005, acontece em Lusiânia, em agosto, o primeiro encontro de povos e comunidades tradicionais. E nesse primeiro encontro, só tinha a menção a comunidades tradicionais. E por que a inserção de povos é importante nesse contexto, né? Então, nós vamos ver como que no Brasil é muito diferente, né, essa questão, porque povos se remetem a grupos que autoafirmam e falam para além do português. Então, nós estamos falando hoje
de povos indígenas, que são mais de 300 povos, de povos ciganos, povos de terreiro ou comunidades de matriz africana, que também a maioria falam outra língua, e também povos pomerano, que são povos que têm a sua língua materna, vindo de uma região onde hoje é a Polônia e a Alemanha, que não existe mais, e que cultivam a sua língua mãe no Brasil. Então, é importante esse destaque nesse processo histórico, que nós estamos falando de comunidades tradicionais, mas também nós estamos falando que o Estado brasileiro reconhece grupos que se autoafirmam como povos. Isso é muito diferente em se tratando de uma política internacional, por exemplo. Mas aí a gente, só para a gente continuar, né, eu acho que esse grande marco da comissão, que tinha lá em 2004, 2005, o objetivo de criar a política nacional de povos e comunidades tradicionais. Esse era o grande objetivo, a grande diretriz. Pode passar, por favor. E aí a gente caminha um pouco nessa direção de que em 2007, não mudou o slide? Mudou. Antes. Em 2007, a gente tem como resultado dessa comissão o decreto mais conhecido como 6040 ou 6040, que é, na realidade, que cria a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Então, é o primeiro decreto que reconhece a grande diversidade de autoafirmações. Eu destaco isso porque é muito importante entender que nós tivemos, em 2007, um grande marco histórico a partir das bases, principalmente da Convenção 169 da OIT, que é a autodefinição dos grupos. A identidade, ela não é uma identidade sozinha, ela é coletiva, ela é do grupo. Alguém pediu para repetir a diferença entre povo e comunidade tradicional. Basicamente, povo tem uma língua mãe e às vezes fala o português ou não, como, né, muitos povos indígenas. E os demais são comunidades tradicionais, quando se fala o português. Então, essa é uma pequena diferença, né? Para a política, não faz nenhuma diferença, não. Bom, aí a gente cria, Sofia, né? Aí a gente cria em 2007, então, o Decreto 6.040, né, que estabelece a política. Isso é um marco muito importante. E depois a gente tem como consequência também disso, se vocês estão lembrados no slide anterior, a gente estava falando de comissão. Só que em 2014 tem um encontro, e do encontro se vê que a comissão ela é muito frágil, precisa de um lugar, né? De um lugar onde vai ter muito mais respaldo, principalmente legislativo, que cria, então, o Conselho. Então, em 2016, cria o CNPCT, que é o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. O decreto é esse, 8.750, que o Estado, enfim, né, estabelece por meio, né, de um decreto presidencial um Conselho Nacional que é responsável pela política nacional. Em 2018, a gente tem a posse desse conselho, né? Isso é muito importante nesse processo histórico. É claro que se a gente fosse falar só do processo histórico, a gente ia levar muito tempo, né? Mas eu fiz um recorte que é justamente para entender como que a política hoje ela é estabelecida como uma proposta de governo e como uma proposta de Estado. Nós estamos falando que hoje nós temos um decreto que assegura que os povos e comunidades tradicionais eles tenham um espaço de diálogo, de interlocução junto com o governo federal, né, por meio dessas lideranças que compõem o Conselho Nacional.
Então, em 2018, esse conselho toma posse, eu fui eleita a primeira presidenta do conselho, né, e fiquei até 2020. Então, imagina ali, né, com a Covid, governo Bolsonaro, enfim, foi bem difícil, mas a gente tinha, assim, a plena consciência de que era preciso garantir o lugar, porque o lugar de fala, o lugar de trazer as demandas é muito importante dentro dessa construção de políticas públicas, né? Então, nós temos em 2018 para cá o conselho funcionando. Em 2018, ele foi para aquele ministério grandão, né, das mulheres, da família, dos direitos humanos. E agora, em 2023, ele volta para o Ministério do Meio Ambiente. Por que eu falo volta? Porque quando ele era comissão, o Ministério do Meio Ambiente era a Secretaria Executiva e o MDS era a presidência da antiga comissão. Então, ele vem para cá agora, onde a presidência é da sociedade civil e a Secretaria Executiva é do Ministério do Meio Ambiente. Pode passar, por favor. Bom, então, mas afinal, né, quem são os povos e comunidades tradicionais? Né? A gente está falando de povos e comunidades tradicionais e o conceito básico construído a partir dos povos e comunidades tradicionais, junto com muitos pesquisadores de várias universidades e com a participação também de organizações não governamentais, mas principalmente com a participação, né, de povos e comunidades tradicionais, é o artigo 3º do Decreto 6.040, que ele diz que são grupos, já inicia a frase assim, grupos. Por que grupos? Porque a identidade de povos e comunidades tradicionais não é uma identidade individual, ela é uma identidade coletiva. Por isso que o decreto ele começa falando exatamente isso. Grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais, ou seja, autodefinição, que possuem formas próprias de organização, que ocupam, usam território e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, econômica, enfim. O que é importante nisso tudo? Duas questões, né? A primeira, o autorreconhecimento, e o segundo, a questão do território, que também ele é conceituado dentro do decreto. Os territórios tradicionais são os espaços necessários à reprodução cultural, social, econômica. E o que é bastante inovador, né, para uma legislação é o termo utilizados de forma permanente ou temporária. Porque o território tradicional não é somente aquele pedacinho de terra, onde às vezes está a moradia ou faz a roça, ele é muito mais, né? É o espaço necessário para todo esse processo de reprodução que cita o decreto. Pode passar, por favor. E assim, eu acho que dentro, o destaque que eu trago aqui, dentro do decreto 6040, é exatamente um dos princípios, um dos primeiros, na realidade, o terceiro princípio do artigo 1º, que ele vem dizendo que a segurança alimentar e nutricional, ele é um direito, né, dos povos e comunidades tradicionais ao acesso regular e permanente de alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Ou seja, dentro desse princípio, a segurança alimentar, ele é essencial para a condição da comunidade continuar existindo. E isso, não há como falar em segurança alimentar e nutricional
se a gente também não elencar a segurança do território, a segurança de estar e continuar existindo enquanto comunidade tradicional. Eu acho que isso é um princípio que é a base da permanência no território tradicional. Pode passar, por favor? E também ele traz algumas instruções que eu acho que isso é bastante interessante em termos de políticas públicas, porque a gente já tem, né, assim, o caminho a seguir enquanto gestores de políticas públicas, né, que são os objetivos específicos. Nós temos o 17, que é apoiar e garantir a inclusão produtiva com a promoção de tecnologias sustentáveis, respeitando o sistema de organização social dos povos e comunidades tradicionais, valorizando os recursos naturais, locais e práticas, saberes e tecnologias tradicionais. É interessante porque quando a gente fala de garantir a inclusão produtiva, tem um elemento que é muito importante, que é o sistema de organização social. E nessa discussão, a gente tinha muitas coisas quando a gente discutiu que esse era um objetivo que se desdobrava, e se a gente for ver, por exemplo, as políticas, né, relacionadas à segurança alimentar e nutricional, elas vêm justamente nessa direção de respeitar os sistemas de organização dos povos e comunidades tradicionais. Pode passar, por favor. E toda essa política, como eu disse a vocês antes, ela está sendo hoje gestada e acompanhada a implementação pelo Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Pode passar. Que tem o, né, como eu disse antes, o decreto 8.750. Então, nessa foto foi a primeira reunião do Conselho em 2023, né? Aqui já no Ministério do Meio Ambiente, e dentre os seus objetivos é fortalecer a participação em controle social, o objetivo dos conselhos, né, de uma forma geral, articular. 5 Desculpa. minutos, Cláudia. Aproveitando. Sim, só não sei tirar esse negócio aqui. 5 minutos. Tá bem. E o conselho. Pode passar o próximo, que eu acho que é mais explicativo. Porque o conselho ele é bastante diferente dos outros conselhos, porque a maior parte desse conselho é da sociedade civil. Então, hoje, nós temos 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais, estão todos elencados aí, que fazem parte desse conselho. Então, esses 28, por que 28 e não 25 e não 35, né? Como já perguntaram um montão de vezes. Esses são os segmentos que, em 2014, participaram do segundo encontro. O primeiro encontro foi em Lusiânia, em 2005. O segundo encontro foi em 2014. Em 2005, tinha 15. Em 2014, apareceram 28. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso, né, do que 28 autoafirmações de grupos em todo o território brasileiro. Mas o decreto 2016, então, traz essa especificidade, e esse conselho ele é diferenciado, baseado, inclusive, no CONSEA, né, Maria Emília, em que a presidência é da sociedade civil e a secretaria executiva é de governo. Então, depois eu deixo aqui para vocês conhecerem os grupos, né, todos. Alguns são bem diferenciados, eu destaco aqui que, por exemplo, faxinalense, né, é uma autoafirmação que pouca gente conhece, né? Comunidade de fundo e fecho de pasto, enfim. Então, a gente tem 28 autoafirmações que compõem hoje o conselho. Pode passar, por favor. E nós temos 19 de governo que faz parte, né,
do CNPCT. Então, vale esse destaque que são 19. E aí, só para finalizar, o que nós estamos hoje fazendo em relação a essa temática, né, de segurança alimentar e nutricional, mas também em outras temáticas que é a construção do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável para Povos e Comunidades Tradicionais. Nós estamos trabalhando nisso, inclusive nos dias 13 a 15, próximo agora de agosto, vai ter a segunda oficina para a gente ir fechando essa questão do plano. Pode passar, por favor. Porque o plano, ele é um dos instrumentos, né, dos povos... Tem uma antes. É um dos instrumentos, né, do decreto 8.750, que o decreto 6040 de 2007, ele dizia que o Estado brasileiro, né, tinha 90 dias para construir o plano. Isso em 2007. Nós estamos em 2005, né? Eu costumo dizer que a gente está atrasado alguns janeiros, mas que o decreto 8.750 de 2016 ele vem reforçando o papel do Conselho na construção desse plano. Por isso que a gente está nessa fase de elaboração, coordenando, acompanhando, monitorando a implementação da política. E o plano está dentro, né, dessa implementação da política e que a gente espera que na COP30, né, o presidente Lula assine o plano de povos e comunidades tradicionais, que esse plano tem 5 eixos, que não apareceu aqui no slide, mas os 5 eixos, 4 já estavam previstos na política nacional, né, que é o primeiro sobre territórios e recursos naturais, o segundo, infraestrutura, o terceiro, inclusão social, o quarto, produção e fomento, que é onde está, né, a questão da segurança alimentar e nutricional, e o quinto, que não estava na política e agora está, que é direitos humanos. Então, esses 5 eixos, eles estão hoje compondo os eixos do plano, e é nessa construção que a gente está se debruçando ultimamente. Então, assim, é claro que se a gente for desdobrar em cada uma desses eixos, né, a gente precisaria de mais tempo, mas eu acho que as informações que eu trago aqui é para a gente abrir um leque, né, de diálogo, um leque de troca de conhecimentos, e pensando também que a partir do plano, sendo do decreto, né, estabelecendo o plano, a gente tem um instrumento de política pública muito mais forte, muito mais robusto, e que o governo tem como planejar as suas ações e dar resposta aos povos e comunidades tradicionais, que ao longo desses 20 anos, né, nós estamos falando do primeiro encontro em 2005 em Lusiânia, e agora, em agosto, nós estamos encerrando a construção do plano novamente em agosto, 20 anos depois, mas que a gente espera que realmente ele seja esse alicerce, não só para o Conselho Nacional, mas também para o governo federal construir, monitorar e implementar a política nacional de povos e comunidades tradicionais. Bom, a próxima slide é agradecendo mesmo a oportunidade, me coloco à disposição, eu acho que tem muito mais coisas para a gente, né, conversar, dialogar, temos o contato aí por e-mail. E só para finalizar, essa é uma foto de uma comunidade chama Barra do São Lourenço, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, né, no município de Corumbá, onde as mulheres trabalham com aguapé, com a fibra de aguapé, fazendo um artesanato, né? Então, essa é uma coleta que elas estavam fazendo, e que é um território hoje
que reivindica como território indígena e também uma parte da comunidade reivindica como reserva de desenvolvimento sustentável. Mas o que é importante nesse processo todo é que é preciso fortalecer, proteger e reconhecer os territórios de povos e comunidades tradicionais para que esses grupos continuem existindo e colaborando para a sociedade como um todo, né, com suas práticas e principalmente colaborando para os efeitos das mudanças climáticas. É isso e me coloco à disposição. Grata, Kátia. Muito obrigada, Cláudia. Excelente. Várias pessoas aqui no chat já reconhecendo essa imagem que você colocou no final. Muitas perguntas para você já também, que bom. Então, na sequência, queria chamar a Maria Emília. Maria Emília, você está na sala? Sim, Ah, ótimo. Então, seja bem-vinda mais uma vez, Maria Emília. E da mesma forma aqui para a Cláudia de Pinho, 25 minutos, e aí quando faltar 25, eu lhe aviso. Muito obrigada mais uma vez, Maria Emília. muito obrigada a você e Fabiana, meus cumprimentos a toda a equipe e meus elogios a essa proposta de programa desse curso. Minha saudação aos representantes dos ministérios, do MDS, MDA, MMA. Meus cumprimentos a todo mundo que nos ouve e me senti profundamente honrada com esse convite. Meus cumprimentos à Cláudia, que já adiantou bastante também minha exposição, e queria dizer que tive a honra de participar em 2005 desse encontro a que se referiu a Cláudia, lá em Lusiânia, e também participei de um grupo de trabalho que antecedeu a elaboração do decreto 6.040, na época com a participação, a quem também presto uma homenagem, que já não está entre nós, Jorge Zimmermann, que era do Ministério do Meio Ambiente. E essa reflexão nossa sobre povos, comunidades tradicionais e culturas alimentares, ela nos remete a dialogar sobre vários significados, várias abordagens e campos do saber. Essa é a reflexão que vou fazer e me baseio num estudo que eu e Rosângela, conhecida como Bibi, Rosângela Cintrão, elaboramos no ano passado, junto a algumas comunidades na Amazônia Legal, no Pará e no Mato Grosso, e também me remeto à participação que tive no Tribunal de Defesa dos Povos do Cerrado, e, e essas participações recentes, né, nos espaços que temos aí do Fórum Brasileiro de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, etc. Mas quero dizer inicialmente, então, que o nosso patrimônio alimentar, ele, com a diversidade dos sabores, saberes, né, de nossas comidas, nos levam a pensar, como já disse Cláudia, e eu concordo, que precisamos assegurar os usos sustentáveis, democráticos da terra, os direitos territoriais, as práticas e saberes tradicionais, com as preparações culinárias, né, que são inspiradas nas culturas do passado e renovadas também no presente, né? E são todos esses povos a que já se referiu a Cláudia que precisam, então, de nossa atenção e do diálogo, né? E esse é efetivamente um caminho de construção da soberania alimentar. Digo isso porque, embora o Brasil tenha saído do mapa da fome, nós permanecemos com muitos segmentos ainda com insegurança alimentar grave, né, com fome, e a construção desse caminho da soberania alimentar supõe exatamente garantir o direito a uma alimentação adequada, saudável, e proteger os direitos da natureza e de quem protege a natureza também. O debate sobre o direito da natureza vem ganhando mais espaço no Brasil, mas quem cuida da natureza que requer todas as medidas, né, de proteção, de reparação, de salvaguarda. E esse é um compromisso que governo e sociedade precisam assegurar e avançar. Eu vou fazer as abordagens de alguns aspectos que chamam a minha atenção
Vou falar primeiro dos testemunhos da arqueologia, perdão, do direito humano à alimentação e à defesa dos bens comuns ou dos comuns, a comida como patrimônio, a relação com a nutrição. Depois vou falar um pouco sobre ameaças de desafios e algumas propostas. Quero falar dos testemunhos da arqueologia, porque pensando, por exemplo, na Amazônia, é preciso iniciar dizendo que essa é uma floresta enriquecida pela ação humana. O que temos na floresta é fonte, né, do saber e da prática de milhares e milhares de anos. E se equivocam aqueles que têm uma visão dos povos originários da Amazônia como apenas caçadores, coletores ou até atrasados, porque supostamente não praticavam agricultura. Isso é uma inverdade. Os estudos mais recentes da arqueologia, em diálogo com a botânica, com a biologia, vêm nos dizendo, vêm desfazendo dessa visão e trazendo outras informações, né? Esses povos ali chegaram há cerca de 10 mil anos antes do presente, e eles foram desenvolvendo sistemas alimentares que permitiram o abastecimento de suas populações, que foram dizimadas na colonização, né? E tinham esse abastecimento das suas populações de forma muito diversificada e interagindo, né, com a floresta, com as águas, de maneira sustentável. E o exemplo que nós temos se refere a vários alimentos. São plantas que foram domesticadas através desses milhares de anos, que são parte da cultura alimentar do presente. Por isso que é importante dialogar com a arqueologia e nos remetermos também um pouco à origem, né, do conhecimento dos alimentos. E aí nós podemos mencionar a mandioca, que, segundo os arqueólogos, estava presente imaginem vocês, em lascas de quartzo. E tem seguramente uns 6 mil anos antes do presente. Mas além da mandioca, vários cultivos também de árvores, além de cultivos de espécies herbáceas, e que foram processadas no tempo aí com pedra lascada, né? Mas há vestígios também que mostram o cultivo de plantas como o feijão, a abóbora, o cará, o ariá, que talvez muitos de nossos e nossas ouvintes aqui não tenham ouvido falar. É um tubérculo pequeno, muito saboroso, um alimento importante dos povos indígenas e que vem desaparecendo, mas quero alertar que lá ele existe. Se você chegar numa pequena feira, uma feira dos alimentos das culturas tradicionais na Amazônia e perguntar pelo ariá, perguntem primeiro e ele estará lá. Mas não é citado assim espontaneamente, porque esses alimentos, alguns deles tradicionais e que estão em extinção, não têm a valorização da sociedade hoje da maneira como eles merecem na história, né? Mas também, dentre as espécies arbóreas, desses tempos de milhares de anos atrás, temos a castanha, o cacau, cupuaçu, murici, goiaba. Então, tudo indica que a floresta amazônica é fruto de processos de manejo. E uma dessas evidências é que pelo menos 227 espécies já tinham sido manejadas, segundo esses estudos arqueológicos, né? E também é importante dizer que dentro da dominância principal desses alimentos, desses frutos, estão exatamente o açaí do mato, o açaí do Pará, patauá, bom, e a castanha é sempre mencionada também. Muito bom ouvir a Edel nos contar aí da história do açaí, e são essas histórias que povoam os encontros, as mentes, as conversas desses povos tradicionais. Mas também é bom lembrar que no Cerrado, também, desde 1170 anos ou a 3.500 anos antes do presente, já havia uma manifestação, uma expressão da biodiversidade e a domesticação de espécies vegetais, também animais. Há um estudo que mostra lá num sítio chamado Cidade da Pedra e Santa Helena, no Mato Grosso, lá foram encontradas espécies de caju
de cajá. E também palmeiras, né, do baru, que é uma amêndoa que vem sendo mais conhecida recentemente, né, mas também o jatobá, o babaçu. Então vejam que são plantas e plantas alimentícias que remetem a um passado muito distante, de plantas que foram domesticadas e que estão presentes na cultura ainda. Se for pensar na Mata Atlântica, eu identifiquei um estudo, eu não sou uma. Aliás, quero corrigir que a minha formação inicial é em serviço social e depois um mestrado em antropologia social. Mas cada vez eu tenho ficado mais interessada em ler os estudos de arqueólogos, sobretudo quando se refere às plantas alimentícias, né? E há um estudo aí das paisagens G do sul do Brasil, que é bem interessante também, que é um estudo sobre os atuais grupos, né, dos povos indígenas, Xocleng, Caigangue, e aí também se descobriu que esses povos, há 700 anos atrás, cultivavam mandioca, feijão, e há uma dúvida, mas talvez o cará, além do milho e abóbora. Observem que os tubérculos estão muito presentes na domesticação das plantas e são muito importantes para a nossa alimentação, né? E uma das hipóteses, um dos estudos, um dos itens que esse estudo aborda é exatamente querer compreender como foi se expandindo a mata de araucária, infelizmente muito reduzida atualmente, mas é uma. E a mata e a araucária, é muito importante lembrar que nos fornece o pinhão. Quero lembrar, inclusive, que há experiências aí pelo sul de fabricação, de transformação do pinhão em mingau, e é muito aceito nas casas dos idosos que não que têm uma restrição alimentar, né, de certas origens e tal. Bom, mas quero lembrar também que os povos que foram escravizados tiveram e têm um papel muito grande na nossa história. E um dos alimentos muito importantes na nossa alimentação é o arroz. E chegou com o arroz africano domesticado, que é o nome científico dele é o Oryzima glaberrima, eu falo isso, glaberrima, eu digo isso porque há outros tipos de arroz, e esse arroz chegou e se difundiu muito por várias regiões do Brasil. E ele continua, o arroz vermelho, que tem uma tradição enorme, eu quero chamar a atenção para as contradições que nós vivemos. Arroz vermelho continua como constitutivo das práticas alimentares, da cultura alimentar de comunidades tradicionais em várias regiões, especialmente lá pelo Nordeste. Ele é uma iguaria dentro de restaurantes que não são muito baratos. E ele é uma praga onde há monocultivo de arroz. Então, precisamos de muita atenção nessa leitura crítica sobre o que representa de impacto para as culturas alimentares, a expansão também dos monocultivos, né? Mas quero dizer também um outro item de abordagem, que a relação entre o direito à alimentação e a defesa dos bens comuns nos territórios. E já nos explicou muito bem a Cláudia o que diz nossa Constituição a respeito dos povos indígenas e também das comunidades quilombolas, mas também ela já nos mostrou uma conquista histórica que vem dos anos 2000, e ela se referiu já ao decreto 640, ao outro decreto que menciona as identidades de comunidades tradicionais, porque este decreto, ele representou mesmo um avanço, porque pela primeira vez tem um reconhecimento bem nítido da existência das comunidades tradicionais. Nas 28 identidades, e são até mais, como Cláudia já nos disse, mas nos decretos ainda figuram lá 28, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque o que significa quando nós dizemos que essa defesa dos territórios está baseada também nos bens comuns? Qual é essa visão de comum que nós estamos chamando a atenção? É que essas comunidades, elas ocupam e geram um território com as estratégias de produção, com seus conhecimentos técnicos, com os mecanismos que mantêm para assegurar os seus laços da cultura, né? E nessas comunidades é recorrente encontrar uma relação entre o cultivo por família e uma área destinada, uma área comum,
que está baseada em direito coletivo. Eu quero salientar essa importância de pensar as comunidades tradicionais do ponto de vista dos direitos coletivos. E quero dizer que há uma diversidade grande de formas de apropriação e uso da terra, constituindo em muitos biomas um mosaico de paisagens, como a gente vê, por exemplo, de paisagens de ecossistemas. Porque essas terras comuns tradicionalmente ocupadas, elas representam, elas, e também as unidades de conservação, os assentamentos especiais, mostra-nos que nós temos, através delas, a superação da chamada tragédia dos comuns. Por que eu estou dizendo isso? Porque houve um historiador que chamou a atenção, chamado Garret Hardin, ele chamou a atenção que isso era uma tragédia, que o uso excessivo dos campos levaria à exaustão dos recursos naturais, esse uso coletivo, né, pelos povos tradicionais. Mas nós vemos ainda o seguinte: tem regras do direito costumeiro, que é fundado nos costumes, nas práticas. Isso é que assegura esse direito coletivo e a forma coletiva de lidar com o que nós chamamos os comuns. Eu vou ler para vocês o que está fixado numa dessas regras, num assentamento especial agroextrativista no Pará, chamado Pai Lago Grande. Se tiver alguém aqui de Santarém, saberá bem a quem eu estou me referindo. Lá, a federação desses assentados especiais nos diz que a área de uso comum é um bem não sujeito à apropriação individual, em caráter permanente, e são considerados de uso comum os rios, lagos, igarapés, igapós, praias, áreas de várzea, barrancos, caminhos centrais e áreas de florestas comunitárias. Então, essa referência que eu faço a uma unidade, que é um projeto especial de assentamento agroextrativista, também se reproduz em outras áreas de comunidades tradicionais. Bom, então, com isso eu quero reafirmar o que disse Cláudia sobre a importância desse manejo, da ocupação e do reconhecimento desses direitos coletivos desses povos. Mas quero também abordar um outro ângulo, que é a defesa da biodiversidade e da comida como patrimônio. Então, falar da comida como patrimônio é defender a nossa biodiversidade em diálogo com essa diversidade cultural, a nossa sociobiodiversidade. Isso significa reafirmar um princípio que está na Constituição brasileira, que é o princípio 216, que nos fala lá de identidade, de ação, da memória dos diferentes povos, bom, e formadores, né, da sociedade brasileira. Eu não vou reler o artigo 16, nós precisamos gravar, porque ele é muito importante, assim como o artigo 231. Então, falar de patrimônio significa dialogar com essa visão de diversidade cultural. Então, e nos faz lembrar que aproximadamente há 40 anos atrás, quando novos sujeitos passaram a ser reconhecidos como produtores da cultura, isso é bem significativo, porque a noção de patrimônio cultural como objeto de proteção do Estado, ela foi mudando, porque a noção de patrimônio cultural ela estava muito ligada, lá pela década de 1980, era uma visão muito elitista, do conjunto de bens materiais, estátuas, etc., né? Monumentos, obras arquitetônicas, e era como se fosse reconhecido como patrimônio apenas um valor universal excepcional do ponto de vista da história. E isso é que foi mudando, porque isso estava escrito lá na Convenção da Unesco para a proteção do patrimônio mundial, cultural, natural, né? Então, pelas décadas lá de 70, 80. Então, vejam que é muito recente essa transformação. Os sujeitos como produtores de cultura. Isso é bom, muito importante. E lá se passaram, não vou ter tempo de fazer essa transposição histórica, mas queria chamar a atenção que o Brasil se antecipou a essas mudanças anunciadas para reconhecer o sujeito produtor de cultura, né? Mas isso com as mobilizações sociais da Constituição brasileira, isso foi bastante significativo. E antes da Convenção da Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material da Unesco, que foi em 2003, nós já tínhamos dado alguns passos aqui no Brasil, né? Quero lembrar também o quanto nesse debate sobre culturas alimentares é importante nos referirmos à Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, porque ali, na Convenção sobre Diversidade Biológica, foi assegurado lá um princípio, um artigo que definiu
que é fundamental respeitar, preservar, manter o conhecimento e inovações das comunidades locais, populações indígenas, com estilo de vida tradicionais, a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica. Mas aí vocês vão me dizer, é assim até hoje? Não, nós temos um risco e a audiência temática do Tribunal Permanente dos Povos da Defesa dos Territórios do Cerrado sobre soberania alimentar e sociobiodiversidade chamou atenção crítica para o artigo que está, para o decreto, a lei, aliás, que está em curso no Brasil, que é a Lei 13.123, de 2015, e que depois foi regulamentada em 2016, que ficou chamada de Lei da Biopirataria, o que nós, do campo agroecológico, na defesa de povos e comunidades tradicionais, continuamos dizendo que a biodiversidade não pode ser vista como mercadoria e é preciso assegurar o uso livre uso livre social da biodiversidade. Quero também fazer uma rápida abordagem da relação com a nutrição. É bem interessante olhar as duas versões do guia alimentar para a população brasileira. O segundo guia acabou incorporando essa perspectiva cultural do direito humano à alimentação, que, aliás, também dialoga, como Cláudia já disse, com a nossa própria LOSAN, né? A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, cujo conceito está também presente na política de povos e comunidades tradicionais. Mas eu quero chamar a atenção para a primeira versão, porque a primeira versão, ela obedecia a uma lógica, bom, eu quero até cumprimentar a Vanessa, minha grande amiga, e dizer que é uma grande nutricionista que poderá dialogar sobre isso. A primeira versão do guia era baseada no conceito de pirâmide alimentar, e que classifica, né, um alimento mais do ponto de vista nutricional propriamente, né? Porque seguia a orientação dos Estados Unidos, lá por 1990. E é um pouco assim, resume-se, né, uma estrutura hierarquizada dos alimentos, pelo que ela tem de quantitativo de macronutrientes, proteína, carboidrato, gordura. E a mensagem, uma das mensagens era que os carboidratos dominam a base da pirâmide, como alimentos ricos em proteína, e os de gordura no topo. Essa visão nutricional é uma visão que não combina com a nossa perspectiva de entender que as culturas alimentares devem ser a base do entendimento e do diálogo e de proposta de políticas com esses povos, né? Esse paradigma 5 minutos, esse Maria Emília. paradigma vem sendo rejeitado. E hoje o diálogo com setores da nutrição chama a atenção para as culturas alimentares e organizam a visão, pensamento e práticas. Quero falar rapidamente das ameaças e desafios. Há um processo em curso de privatização, financiarização da natureza, novas formas de despossessão do conhecimento das práticas de povos e comunidades tradicionais, a exemplo dos projetos de crédito de carbono. Então, nós precisamos reforçar que, para garantia, para reconhecer o direito desses povos e suas culturas alimentares, nós precisamos de uma reforma agrária, precisamos de garantir os direitos territoriais, como dizia meu amigo da FASO, Jean-Pierre Leroy, que já partiu, ele dizia, precisamos lutar pelo direito de ficar. Nós também temos que ter muita atenção quanto ao impacto desse novo regime climático que está gerando perda de sementes, de mudas. Precisamos também questionar, analisar muito bem a mudança de hábitos alimentares que também está ocorrendo entre povos e comunidades tradicionais, e aí requer um debate sobre conflito de interesse, o papel que as empresas alimentícias têm também no crescimento de consumo dos ultraprocessados. E quero aproveitar para dizer que hoje já é preciso que lutemos contra a revogação da resolução da Anvisa de número 49, que reconheceu lá atrás na história a importância de identificar as especificidades da produção e da transformação dos alimentos de forma artesanal. Também, hoje, é preciso que a gente diga bem alto para o presidente Lula que ele vete integralmente o chamado PL da devastação. E precisamos, já soube que o presidente Lula anunciou, precisamos defender com muita força o ajuste anual do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição.
Vou terminando para dizer que fortalecer as culturas alimentares é fundamental e há formas de resistência em curso e o papel das mulheres é essencial. Quero fazer referência à importância da Convenção 69 da OIT, que garante a esses povos se autodefinirem e manifestarem o direito aos seus territórios. Quero falar dos circuitos de troca através das feiras, a importância da política de abastecimento alimentar e do seu plano, anunciado recentemente, que precisa concretizar. Mas há, e sobretudo quero dizer da iniciativa muito importante que partiu do Ministério Público, lá no Amazonas, com uma iniciativa chamada Catrapoa, que reuniu também gestores públicos que estão comprometidos com os povos e comunidades tradicionais, da FUNAI, ICMBio, IBAMA, porque isso gerou um processo de debate que se ampliou para o Brasil, com a Mesa Permanente de Diálogo Catrapovos, e que agora estamos, digo estamos, que eu faço parte também do grupo consultivo do PENAI, incidindo, solicitando e debatendo e propondo um ajuste, uma adequação do que rege como objetivo essas políticas para a gente ter mecanismos que favoreçam de fato o acesso a elas pelos povos e comunidades tradicionais. Colocar o que é mais adequado do ponto de vista de documentação, colocar o que é mais adequado para enfrentar, nós estamos denominando inclusive de consumo comunitário, porque um alimento produzido pelos povos indígenas, por exemplo, não pode chegar na aldeia indígena no próprio território, enquanto chegam os ultraprocessados. E nós dizemos, o consumo é comunitário, porque há uma relação de sistema de parentesco, e o que produz e comem esses povos, é preciso que o Estado reconheça e que chegue nas escolas, lá da alimentação escolar. Quero chamar a atenção para o significado dos festejos, das festas. Ah, a festa da mandioca, a festa do açaí, a festa da banana, tantas festas pelo Brasil. E elas espelham um cuidado histórico de manejo e reprodução do direito das culturas alimentares, que nós temos que ter muita atenção. Numa determinada comunidade, lá na beira do Tapajós, em Santarém, eu e a Bibi, a Rosana Jacintrão, identificamos 11 variedades de mandioca amarela, 3 de mandioca branca, 5 de macaxeira e uma quantidade muito grande da transformação culinária em bolos, beijus, panquecas e bebida. Lá nessa região há a tiborna, que é feita com mandioca, e o caxiri, que é feito com mandioca e batata doce. E essa defesa dos festejos, elas contribuem para que a gente faça a defesa da biodiversidade, do patrimônio alimentar, da nutrição, que embasam uma campanha do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, que se chama Comida é Patrimônio. Convido vocês a verem no site. E quero, já finalizando, chamar a atenção para uma decisão das Nações Unidas através da FAO, muito interessante, que é a identificação de sistemas importantes do patrimônio mundial que precisam ser preservados, reconhecidos, e no Brasil temos já o reconhecimento desse sistema lá na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, com as apanhadoras e os apanhadores de flores, que não só cuidam das flores, mas cuidam também do seu alimento com muita diversidade, e lá ainda há uma espécie do gado, do, de gado, do boi, que remonta ao período colonial. Saliento ao final e quero desejar que progrida uma proposta que nasceu, que vem nascendo no Conceia, que ganhou mais contornos na sexta Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e agora, em 2024, resultou numa recomendação do Conceia para a criação de um marco de referência das culturas alimentares, cuja fundamentação se remete a vários pontos que eu já abordei, por isso que não dá tempo de retomar. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Emília. Excelente.